Olá pessoal, bem-vindas ao nosso canal. Como eu prometi nas minhas outras redes sociais, o assunto que eu vou trazer para este novo vídeo é o fígado. Como o assunto é um tanto extenso, eu vou ter que dividir este vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou explicar para vocês as funções do fígado. Na segunda parte, nós vamos falar sobre as doenças acometidas no fígado. Vamos falar também sobre a alimentação, dar algumas dicas para vocês. Vamos falar de detoxificação hepática, inclusive. Pois bem, se você não está inscrita ainda aqui no canal, se inscreva, não perca essa oportunidade, ative o sininho da notificação, ok? Compartilhe ao final do vídeo, compartilhe com a sua família, com os seus amigos. Este canal que é voltado a você que não é profissional da área da saúde, sempre numa linguagem muito clara, muito simples, um tanto quanto detalhada, mas nada que impeça você de ter a compreensão final a respeito dos assuntos que são trazidos aqui, ok? Vamos ao nosso vídeo, a primeira parte do nosso vídeo de hoje sobre fígado. O fígado, pessoal, é um dos órgãos que mais sofrem com o nosso estilo de vida não saudável. A maioria das doenças hepáticas são inicialmente silenciosas e por isso é importante que você faça anualmente ou de acordo com a sua necessidade os exames de rotina, que você tenha já antecipadamente uma atenção a determinados sinais que o seu corpo dá. E entre as principais funções do fígado, e que a maioria eu acredito que já conheça, está a de filtrar todas as impurezas que entram no nosso corpo. Porém, essa não é a única função. Se você tem alguns sintomas, aqui eu já faço um alerta, sintomas como azia, como dor de cabeça, refluxo, aquele gosto amargo na boca, e você pode inclusive achar que você tem uma gastrite. Se você tem tonturas, fadiga, cansaço, insônia, irritabilidade, enfim, saiba que pode ser por conta de toxinas no seu fígado. O seu fígado pode estar sobrecarregado, ele pode estar inflamado por conta do que você ingere. E como ele é quem faz a metabolização, a digestão e a limpeza do nosso sangue, se ele está sobrecarregado, você acaba desenvolvendo todos esses sintomas que eu citei agora, porque essas toxinas vão cair na corrente sanguínea. O nosso fígado filtra tudo que passa do nosso sistema digestivo, tanto aquelas coisas que são boas quanto as ruins. Pessoal, acho interessante também fazer uma observação aqui. O nosso fígado tem um papel importante também na regulação da glicose. A glicose que é utilizada para produzir energia, a nossa fonte primária de energia, pois essa glicose fica armazenada como reserva lá no fígado, também nos músculos, mas aqui especificamente estamos falando de fígado. E ela fica armazenada sob a forma de glicogênio. E ela vai ser liberada para o corpo quando o corpo precisar dela. Esse glicogênio armazenado no fígado, ele vai ser utilizado principalmente para a manutenção dos níveis de glicose sanguíneos. Esse glicogênio hepático,
ele serve como um reservatório de glicose, vamos dizer assim, um reservatório para os tecidos. Quando essa glicose da alimentação não estiver disponível. Já falei em vídeos anteriores sobre a questão do jejum intermitente. Porém, quando nós ingerimos uma alta quantidade de glicose, o nosso organismo vai usar aquilo que ele precisa, que ele necessita. E o excesso vai ser enviado para o fígado. E esse excesso de glicose no fígado, gente, é que vai ser convertido em gordura. A doença hepática, ela pode surgir como uma complicação, por exemplo, daquele indivíduo que tem diabetes, principalmente por causa da resistência à insulina que é criada pelo organismo. 60%, gente, das pessoas com diabetes podem vir a desenvolver gordura no fígado, conhecida popularmente, né? Portanto, pessoas que têm diabetes tipo 2 ou mesmo diabetes mellitus têm um risco maior de desenvolver alguma doença hepática, né? Eu vou falar na segunda parte do vídeo sobre fígado a respeito bem específico, vou explicar bem direitinho para vocês sobre a esteatose hepática. Aqui foi só uma observação. Pois bem, além dessa filtração exercida pelo órgão, ele também é responsável por digerir as gorduras. E é a partir dessa gordura metabolizada pelo nosso fígado que é inclusive sintetizado o colesterol. O colesterol que é essencial para a membrana das nossas células, para a nossa produção de hormônios, mesmo que você não tenha uma dieta rica em gordura, o fígado humano ele consegue produzir o colesterol necessário para o nosso organismo. Sim, colesterol que é transportado no nosso sangue por meio das lipoproteínas que vocês conhecem, principalmente o HDL e o LDL, que são conhecidos respectivamente como bom e mau colesterol. Bom, mas falando especificamente em gordura, nós não podemos deixar de comentar sobre a importância da vesícula biliar. A vesícula biliar, gente, que é um órgão em forma de saco, ela é muito parecida com uma pera e ela está localizada logo abaixo do lobo direito do nosso fígado. E a função da vesícula biliar é armazenar a bile, né? Líquido este que é produzido pelo fígado e que atua na digestão das gorduras no nosso intestino. A bile é um suco digestivo. A bile é uma espécie de suco que atua como detergente. Ela é capaz de transformar as gorduras em substâncias mais fáceis de serem digeridas, de serem aproveitadas. Essa bile é composta por sais biliares. Sais esses que reduzem, portanto, essas partículas de gordura. São esses sais presentes na bile que ajudam na absorção dos produtos da digestão da gordura na mucosa do intestino. E nós produzimos cerca de 600 a 1000 ml de bile por dia. Quando os alimentos, especialmente aqui falando nos alimentos gordurosos, estão sendo digeridos. A vesícula biliar se contrai e secreta bile através de um pequeno tubo denominado ducto cístico. Esse ducto se junta ao ducto hepático comum para formar o que nós chamamos de duto biliar comum.
o ducto biliar comum se une ao ducto principal do nosso pâncreas, se une ao nosso ducto pancreático, para desembocar na primeira parte do nosso intestino delgado, que é o nosso duodeno. Muitas pessoas têm a vesícula biliar removida e têm uma vida normal. Após essa cirurgia, o fígado vai continuar a produzir a bile. A diferença é que aquela bile vai fluir diretamente do fígado para o intestino delgado. Ela não vai ser armazenada, mas mesmo assim vai continuar auxiliando no processo de digestão das gorduras. Bem, gente, uma outra função importante do fígado. Um fígado saudável, ele produz e armazena substâncias importantes, várias. E ele tem um papel essencial na circulação sanguínea e no transporte de vitaminas, de enzimas e de hormônios. Ele age como um transportador de ácidos graxos livres, gorduras, como um transportador também dos hormônios da tireoide, dos aminoácidos que vocês conhecem como sendo proteínas, do próprio cálcio e da própria bilirrubina na corrente sanguínea. Vocês podem não saber o que é a bilirrubina, mas com certeza o seu médico deve sempre pedir, eu acredito, para vocês nos exames laboratoriais o exame das bilirrubinas. Bom, como eu falei em aminoácidos, eu falo em proteínas. E uma das proteínas que é sintetizada no nosso fígado está a albumina. Também solicitamos, quando necessário, exames de albumina no nosso sangue. A albumina, que é a proteína mais abundante no sangue humano. A albumina, que tem a função de manter a água na circulação. E ela é sintetizada no fígado e contribui sim, como eu falei em água, em 80% da osmolaridade do nosso plasma sanguíneo. Mas além da albumina também, eu posso falar para vocês, ele produz outras proteínas como a transferrina, um outro exame muito importante. A transferrina, que é a responsável pelo transporte do ferro no nosso sangue. Também o fibrinogênio, que é importante para a nossa coagulação. As vitaminas, gente, e os minerais essenciais importantes para o nosso corpo são filtrados e armazenados no nosso fígado. Aqui eu posso falar em ferro, em vitamina A, vitamina D, vitamina B12, em cobre, em vitamina K, enfim, são várias vitaminas e minerais que são estocadas no nosso fígado. Mas vamos adiante, vamos falar também nas hemácias. As hemácias, sim, o fígado é importante para a renovação das nossas hemácias. Nós sabemos que as hemácias têm uma vida relativamente curta, uma vida de 120 dias. Por isso, quando é necessário, quando é a hora de renová-las, o nosso fígado vai destruir aquelas células, aquelas hemácias velhas e liberar o ferro que está armazenado nele. E essa liberação de ferro na corrente sanguínea vai fazer com que a nossa medula óssea produza mais glóbulos vermelhos. Você percebeu que essa função do fígado não está diretamente relacionada com o nosso sistema digestório, né? Mas o fígado é também muito importante para essa questão de formação de novos glóbulos vermelhos. E por falar em hemácia, vamos falar de sangue, vamos falar de coagulação, vamos falar um pouquinho aqui da vitamina K.
Bom, eu acabei de dizer que a vitamina K é armazenada no nosso fígado. Portanto, ele participa da coagulação sanguínea. E é no fígado que são sintetizados alguns fatores de coagulação dependentes da vitamina K. O fígado produz esses fatores anticoagulantes, como a antitrombina 3, como a proteína C reativa e a proteína S. Também são outros exames que costumam ser solicitados. Pois bem, essa antitrombina 3, por exemplo, é uma substância que é produzida no fígado, mas ela tem um papel muito crucial nesse sistema de coagulação sanguínea. A deficiência da antitrombina 3 tem muito a ver com o aumento do risco de trombose venosa. E não menos importante também, como eu falei, nós temos a proteína S. Essa proteína S é uma glicoproteína que atua como um anticoagulante natural, inibindo também a formação de coágulos sanguíneos. E também ela tem a capacidade de retardar a coagulação sanguínea. Também está envolvida a proteína S nos processos inflamatórios, nos processos de modulação do nosso sistema imunológico. Então, veja, é importante o fígado porque ele produz substâncias que são anticoagulantes naturais, evitando a formação de trombos, além de filtrar as impurezas que eu falei lá no início do vídeo. Uma outra função do fígado é filtrar e destruir micro-organismos, porque o fígado tem células de defesa que destroem vírus e bactérias que são causadores de doença, contribuindo, portanto, com o nosso sistema imunológico. Essas células cumprem o papel de filtro imunológico. São elas os macrófagos, capazes de fagocitar esses organismos estranhos que chegam ali e são fundamentais nesse controle de bactérias. Uma outra função do fígado: metabolizar medicamentos. Assim como como o fígado filtra drogas ilícitas, como ele filtra o álcool, ele também é um dos principais responsáveis por metabolizar medicamentos. Agora, uma última e também importante função, que é a de transformar a amônia em ureia. A amônia, gente, que é uma principal neurotoxina responsável por desencadear a encefalopatia hepática, por exemplo. A encefalopatia hepática é a deterioração da função cerebral que acontece nas pessoas que têm doença hepática grave. Isso é, em pessoas que têm doença hepática prolongada crônica, porque essa toxina ela não é eliminada, afinal a função hepática está afetada. Importante é vocês saberem que se o fígado não funciona, essa encefalopatia hepática vai provocar alterações neuropsíquicas, ou seja, mudança de comportamentos. Aqui eu posso exemplificar para vocês o esquecimento, pessoas que têm insônia, pessoas que se sentem muito sonolentas durante o dia. Aí, obviamente, em situações mais graves. Ok, pessoal? Eu acho que quanto às funções do fígado ficou tudo bem esclarecido.
no próximo vídeo nós vamos entrar de fato nas doenças hepáticas. Ficamos por aqui hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de marcar o sininho da notificação para receber vídeos sempre atualizados, ok? Por hoje é isso. Este foi o nosso módulo 1 sobre fígado.